Dicas de saúde. Você sabe quais são as cirurgias plásticas mais comuns? As cirurgias plásticas mais comuns, logicamente, que depende do sexo. Nos homens é a lipoaspiração e o tratamento da ginecomastia, que é uma plástica mamária masculina. No caso das mulheres, continua sendo a lipoaspiração, implante de prótese mamária, plástica de mama e plástica de abdômen. E lipoaspiração, que é o que são as mais frequentes. Diferenças entre cirurgia reparadora e cirurgia estética. O que nós podemos chamar de uma cirurgia reparadora? Uma sequela de queimadura. As sequelas de queimaduras denotam claramente que é uma cirurgia reparadora, porque as queimaduras provocam retrações cicatriciais. Isso, a definição clássica, é uma cirurgia reparadora. Um exemplo de uma cirurgia estética, um implante de silicone, um implante mamário de silicone. Essa é uma cirurgia puramente estética. A correção de uma orelha em abano, orelha aberta, não é uma cirurgia reparadora, é uma cirurgia estritamente estética. As rugas faciais são cirurgias estéticas. Os traumatismos de face, os afundamentos de cicatrizes são cirurgias reparadoras. Então, a diferença é bem fácil de determinar. Quais os fatores que podem influenciar uma pessoa a fazer uma cirurgia plástica? Os fatores que determinam uma pessoa a fazer uma cirurgia plástica é melhorar a autoestima. As pessoas que procuram denotam quase a maioria dos casos este comportamento, a melhora da autoestima. Quais as chances de não obter sucesso numa cirurgia plástica? O insucesso de uma cirurgia depende de vários fatores. Em primeiro lugar, a capacitação do profissional. Ele tem que ter uma formação e quando você propõe realizar uma cirurgia, se supõe que o paciente tenha condições técnicas de ser submetido a isso e os cuidados que ele ou ela terá no pós-operatório dessa cirurgia. Então, um procedimento cirúrgico é um casamento entre o cirurgião e o paciente ou a paciente. Se os dois tiverem atitudes condizentes com isso, o resultado com certeza será bom. Não se pode atribuir o resultado de uma cicatriz somente ao profissional. Tem que ser os cuidados que ela terá ou ele terá com o procedimento após a cirurgia. Cirurgias plásticas só podem ser realizadas em hospitais? As cirurgias são classificadas em pequenas, médias, grandes e de alta complexidade. As únicas cirurgias que podem ser realizadas em consultório ou clínicas são as de pequeno porte, são remoções de pequenas lesões. As cirurgias médias e grandes deverá ser realizada em hospital. Não recomendo que façam em clínicas. Como saber o melhor procedimento para uma cirurgia plástica? A indicação de uma cirurgia na especialidade da cirurgia plástica, a maioria dos pacientes chegam com uma ideia pré-formada. Eu quero fazer isso ou aquilo. Cabe o bom senso e a responsabilidade do cirurgião de indicar a cirurgia chegando a um lugar comum com o interessado. Existem absurdos, como em qualquer atividade humana, existe a falta de bom senso. Isso é o profissional que tem que explicar, orientar e impor sua vontade. A vontade não é ela que determina ou ele que determina. Para isso ela está contratando um profissional para dar uma opinião técnica sobre o que ela pretende realizar. O cirurgião que indica o procedimento que deve ser feito? A indicação de uma cirurgia na especialidade da cirurgia plástica, a maioria dos pacientes chegam com uma ideia pré-formada.
eu quero fazer isso ou aquilo. Cabe o bom senso e a responsabilidade do cirurgião de indicar a cirurgia chegando a um lugar comum com o interessado. Existem absurdos, como em qualquer atividade humana, existe a falta de bom senso. Isso é o profissional que tem que explicar, orientar e impor sua vontade. A vontade não é ela que determina ou ele que determina. Para isso ela está contratando um profissional para dar uma opinião técnica sobre o que ela pretende realizar. Como devo procurar um cirurgião plástico? A procura de um cirurgião plástico tem que ser, deverá ser indicado através da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma entidade que regula o funcionamento e o controle da especialidade através dos seus órgãos. Procure um cirurgião plástico que tenha formação técnica de treinamento nos hospitais onde existe o controle da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que hoje são, para você se tornar um cirurgião plástico, são 3 anos após a formação médica, você faz uma residência cirúrgica de 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica, dando uma formação completa de 6 anos. Por que o resultado negativo da cirurgia plástica? O resultado negativo das cirurgias plásticas, quando acontecem, 95% dos casos foram confirmados por profissionais que não tinham formação técnica na especialidade. E os outros 5% dos profissionais que tiveram formação. Então, com esses números nós podemos afirmar: procure um cirurgião plástico que tenha formação técnica de treinamento nos hospitais onde existe o controle da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que hoje são, para você se tornar um cirurgião plástico, são 3 anos após a formação médica, você faz uma residência cirúrgica de 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica, dando uma formação completa de 6 anos. Isso denota a seriedade dessa especialidade. Qual o conselho que o doutor dá para as pessoas que querem fazer uma cirurgia plástica? Para você que tem um desejo de realizar um procedimento com um cirurgião plástico, procure a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde existem páginas que indicam o seu cirurgião, procure o seu cirurgião. E aí vai mostrar a formação técnica que dará mais segurança para o paciente. Desconfie sempre de preços aquém de mercado. Dicas de saúde?